E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletrostática que fala sobre potencial e campo. E a questão diz o seguinte, ó. Na figura a seguir são representadas as linhas de força em uma região de um campo elétrico. A partir dos pontos A, B, C e D situados nesse campo são feitas as seguintes afirmações. Temos as afirmações e a gente tem que determinar o que está certo ou errado. Só que antes de fazer qualquer definição, qualquer afirmação aqui, eu vou colocar algumas informações que a gente já poderia colocar nessa situação. Então, primeira coisa, ó, essas linhas elas estão representando para mim as linhas de campo. Linhas de campo. São as linhas que representam o campo elétrico, né? Campo elétrico, então, linhas de campo. E aí a gente está vendo que essas linhas elas estão indo da direita para a esquerda e elas tendem a se encontrar aqui, ó. Então o que a gente pode imaginar aí, né? Óbvio, não é uma certeza, mas a gente pode associar, fazer uma relação para conseguir ficar mais fácil de visualizar. As linhas de campo, como elas estão indo nessa direção, se o foco desse campo for uma carga nesse ponto ali onde eu coloquei, tem que ser uma carga negativa, porque as linhas de campo sempre entram nas cargas negativas. Agora, se a gente tiver uma coisa aqui, ó, por essa região, criando o campo, fazer melhor aqui. Se a gente tiver alguma coisa nessa regiãozinha aqui, ó, criando o campo, fica mais fácil fazendo assim. Alguma coisa desse tipo aqui, criando o campo, o que a gente tem que se ligar? Que provavelmente é algo de carga positivo, porque está saindo. Óbvio, como eu disse, ó, são suposições, a gente não tem certeza disso, mas ajuda na hora de fazer algumas definições. Outra coisa que a gente pode associar, a gente está vendo que as linhas estão indo para a esquerda. E uma regra que a gente sempre aprende nessa matéria, que a gente não pode esquecer, é que o potencial, no caso o potencial elétrico, né, sempre diminui no sentido do campo elétrico. Tá óbvio que eu resumi, mas o potencial diminui no sentido do campo. Ou seja, como a gente está vendo que está indo para a esquerda, né, as linhas de campo, o potencial está diminuindo justamente nesse sentido aqui, ó. Logo, o potencial A ele tem que ser menor que o potencial B, que tem que ser menor que o potencial C, que tem que ser menor que o potencial D. Então essa é uma relação que a gente no olho aqui consegue definir. Acho que tá bom para a gente começar. Então vamos ler as afirmações e vamos ver o que está certo e o que está errado. A primeira afirmação, a intensidade do vetor campo elétrico no ponto B é maior do que no ponto C. Essa afirmação está correta. E por que essa afirmação está correta? Vamos pensar. O campo elétrico ele é tão mais intenso quanto mais próximas forem as linhas, né? Quanto maior for a densidade de linhas. Então a gente está falando do vetor campo elétrico e o campo elétrico a gente sempre olha pela densidade de linhas. Então, quanto maior a densidade de linhas, mais campo, resumindo aí a situação. Então, o que a gente pode falar sobre os campos, né? O campo no ponto A, como as linhas estão mais próximas, é maior que o campo no ponto B, que é maior que o campo no ponto C, que é maior que o campo no ponto D. Então tu percebe, né, que o campo e o potencial eles não seguem a mesma característica, né? O campo ser maior em A não significa que o potencial vai ser maior em A, mas isso que eu escrevi aqui para vocês, ó, isso aqui são regras, ó, vocês podem guardar isso aqui como uma verdade. A mesma coisa aqui, ó. Isso aqui a gente pode guardar como verdade, ó. Então sempre o potencial diminui no sentido do campo e sempre o campo vai ser maior onde houver a maior densidade de linhas. 2. O potencial elétrico no ponto D é menor que no ponto C. Errado, né? Como a gente já falou, no D é maior. Então, tá errada essa aqui. 3. Uma partícula carregada negativamente, abandonada no ponto B,
se movimenta espontaneamente para regiões de menor potencial elétrico. Vamos entender o seguinte, se eu botar uma carga aqui, no ponto B, negativa, ela vai tender a ser levada para lá, ó, contra o campo. Primeiro que é uma característica, né? Sempre cargas negativas recebem forças elétricas no sentido oposto ao campo que elas estão inseridas. Segundo que se tu olhar esse esquema que eu fiz, né, que a gente já tinha deduzido, que ou tem uma carga negativa embaixo ou uma positiva em cima, também ajuda a construir essa ideia. Por quê? Porque carga negativa é repelida por carga negativa e atraída por carga positiva. Então essa afirmação está errada, porque como ela tende a ir para C, para D, ela tende a ir para regiões de maiores potenciais e não menores, né? Ele fala aqui de menores potenciais, então está errado. Maiores potenciais. E a 4 diz o seguinte, ó, a energia potencial elétrica de uma partícula positiva diminui quando se movimenta de B para A. Vamos entender o seguinte então, bota uma partícula positiva aqui e ela vai para lá, ó. E a questão está dizendo que a energia diminui. Vamos primeiro lembrar o seguinte, a energia potencial elétrica, a gente pode relacionar ela com o potencial, né? O potencial elétrico pode ser calculado como energia potencial elétrica dividido pela carga que vai se movimentar. Lembrando que a gente já sabe que ela tem que ser positiva pelo que a questão falou. Para analisar a energia, eu posso passar a carga para o outro lado e multiplicando com o potencial. Então, energia potencial elétrica é igual a carga vezes o potencial que ela vai passar. O que a gente tem que se ligar? A gente já deduziu lá em cima, ó, que o potencial A ele é menor que o potencial B. Até porque está mais perto da carga negativa, né? O potencial a gente considera o sinal, então dá para ver por aí. O que a gente consegue perceber então? À medida que ela vai de B para A, apesar dela, né, do valor dela ser positivo, à medida que ela vai de B para A, o potencial dela começa a diminuir, porque ela sai do potencial B e começa a ir para o potencial A. Então começa a diminuir o potencial. Se o potencial começa a diminuir, então a gente tem que a energia potencial também começa a diminuir. Então essa afirmação está correta. A energia potencial elétrica de uma partícula positiva diminui quando se movimenta de B para A. Sim, diminui, porque ela vai para potenciais menores, então ela vai ficar com energia potencial menor. Então, correta essa afirmação. 1 e 4 correta, olhando as alternativas, ficamos aí com a resposta da alternativa B para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!